Bem, povo abençoado, a hora agora é por volta de 1h07 da madrugada, no horário da África Oriental, 22 de novembro, faltando somente 9 dias para a missão do Senhor em Paris, na França. E nesta noite, eu sei que vocês estão reunidos na sua igreja, a maior parte de vocês, para as suas vigílias desta noite. E eu quero compartilhar com vocês nas suas igrejas ou casas, onde quer que estejam, depois daquela tremenda conversa com o Senhor, eu quero compartilhar com vocês um aspecto muito importante da missão do Senhor na Terra, para que todos estejam bem alinhados, bem sintonizados e bem preparados para a gloriosa vinda do Messias. E nesta noite eu quero olhar isto. Se você olhar a Bíblia inteira, já desde o início, no livro do Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis 1, você vê que o Senhor cria todas as coisas. E Ele diz que tudo que foi criado é bom, é maravilhoso e bom. Então, significando santo. Então, Gênesis 2, o Senhor dá a lei eterna da vida eterna. Essa lei eterna da vida eterna, onde Ele diz o seguinte, versículos 16 e 17 de Gênesis 2, Ele diz, e o Senhor Deus comandou ao homem, você é livre para comer de toda a árvore do jardim. Lembre-se que este é um comando, é uma lei, um comando. Você é livre para comer de todas as árvores do jardim, mas você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, esta é a lei eterna da vida eterna que o Senhor deu. Então, este tornou-se o momento mais importante no qual agora o Senhor, nesta terra, começou o papel, o trabalho de restringir o mal. Em outras palavras, agora você vê o papel do Espírito Santo começando bem ali, restringir o mal, a perversidade na terra. Se você voltar um pouco atrás, há um conflito no reino do Deus Todo-Poderoso. Há uma luta no reino do Deus Todo-Poderoso quando Satanás se rebelou, fez uma rebelião contra o Senhor. E quando ele se rebela contra o Senhor, Satanás, ele estabelece uma guerra com os anjos caídos, aqueles que caíram com ele. Então, Miguel e os seus anjos o expulsaram para fora do céu. Então, você vê o papel do Senhor em restringir o mal, a perversidade. O papel do Espírito Santo de restringir o mal já desde o céu e então vindo até a terra. Então, em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, o restritor, aquele que restringe o mal. Você vê o papel do Espírito Santo iniciado e estabelecido bem ali. E então, se você se mover agora para Gênesis capítulo 3, na queda agora, o Senhor está dizendo em Gênesis 2, 16, 17, se você não tocar nisto, se você obedecer voluntariamente, se você obedecer esta lei eterna da vida eterna, você viverá eternamente. Se você obedecer, se você não cair em pecado, Deus está estabelecendo a lei que restringe o homem do mal. Em Gênesis 3 está a queda. Portanto, Gênesis 3, versículo 8, você vê agora o segundo episódio, a segunda fase de Deus restringindo o mal. Gênesis 3, 8, Deus está procurando seus filhos perdidos. Gênesis 3, versículo 8, ele diz o seguinte, Gênesis 3, versículo 8, isto é o que o Senhor diz. Então, quando o homem e a sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus Todo-Poderoso, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso entre as árvores do jardim.
Mas o Senhor chamou o homem. Onde está você? Então, o Senhor está andando em direção ao homem caído. Isto é novamente o Senhor não permitindo que o homem entrasse totalmente no pecado depois da queda. E o Senhor agora está restringindo o mal novamente. Ele está restringindo o mal. Gênesis 3:15, novamente outro papel do Espírito Santo para restringir o mal, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Novamente, o Senhor está apresentando o primeiro evangelho, o proto-evangelho, primeiro evangelho, como que a cruz iria restringir o mal, a perversidade, para que o mal não proliferasse e crescesse e se magnificasse, prevalecesse, consumisse e então tomasse posse de toda a terra. Então, o Senhor está sempre trabalhando para restringir o mal, para impedi-lo de tomar posse de toda a terra. Gênesis 3, 23 e 24, olha o que ele diz lá. Ele diz, então o Senhor Deus expulsou a humanidade, expulsou Adão do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24. Depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins. Querube é um, querubim é dois, como haverim, muitos. Querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, querubins é mais do que um. Então, ele colocou 2 querubins naquela entrada para poder guardar, impedir a humanidade de entrar onde a árvore da vida está, onde Deus Pai está. Novamente, este fechar da porta era para restringir o pecado, porque se a humanidade tivesse entrado lá no estado caído, a humanidade teria comido as folhas da árvore da vida e viveria com o pecado para sempre. O pecado jamais poderia ter sido controlado. Viveria com o pecado eternamente na eternidade. O pecado jamais teria sido controlado. Mas então, este é outro momento quando o Senhor agora restringe o mal, assegurando de que o pecado não se proliferasse pela eternidade. Então ele fecha esta porta. Então você vê muito claramente o Deus Todo-Poderoso restringindo o mal muito seriamente, como seu papel, sua missão, restringindo a humanidade de entrar na perversidade. Gênesis 2, 16 e 17. Então, Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, no versículo 8, Deus tentando alcançar o homem e restringi-lo e tentando restaurá-lo do mal, do pecado, para trazê-lo de volta. Restringindo do mal. Então, Gênesis 3:15, o plano de Deus para finalmente restringir o mal. E este plano foi na cruz para finalmente restringir o mal e restaurar a humanidade. Restringir o mal para impedi-lo de tomar posse da vida, da terra, da criação. Isto foi na cruz em Gênesis 3:15 que acabamos de ler. Em Gênesis 3, 23 e 24, Deus não permitiu que a perversidade tomasse domínio por toda a eternidade, por toda a eternidade. Muito, muito sério. Novamente, o papel do Espírito Santo é restringir o mal, a perversidade. É isto que eu quero tocar nestes poucos minutos que temos, 10 minutos desta mensagem aqui, desta noite, depois daquela tremenda conversa do Senhor, da ressurreição de um corpo morto que está diante de nós aqui. Então, Gênesis 5, 24. O Senhor Deus
Todo-Poderoso, ele encontra Enoque. Então você vê Deus separando um povo para ele mesmo, separado do domínio do mal. Deus novamente restringindo o mal para não tomar domínio de toda a sua criação. Deus está revidando. Gênesis 6, versículos do 1 ao 8, o Senhor lamenta o nível do pecado. E Gênesis 6, do 9 ao 18, até mesmo Gênesis 7, o dilúvio vem, os dias de Noé, agora nos dias de Noé. O Deus Todo-Poderoso, ele desenvolve um plano para destruir todo o pecado da terra. Novamente, o Senhor está restringindo o pecado com o dilúvio desta vez. O Espírito Santo restringindo o mal. Em Gênesis 11, a partir do versículo 1, se você ler a Torre de Babel, Deus novamente intervém para restringir o mal. Na Babilônia, restringir o mal para que não saísse do controle, restringindo o mal, o Deus Todo-Poderoso restringindo o mal. Em Gênesis 18, quando o próprio Deus Pai, Deus agora desce para lidar com o problema de Sodoma. O próprio Deus desceu agora para restringir o mal ao julgar Sodoma, dando um basta a Sodoma e Gomorra naquela desenfreada explosão de perversidade. Gênesis 19, versículos de 24 a 26, Deus faz descer fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra para restringir o mal. Ele restringe o mal. E através de toda a Bíblia você vê Deus enviando seus profetas para sempre restringir o mal, o pecado, para anunciar a hora para o arrependimento e para retornar para o Senhor, para apartar-se do pecado e da perversidade e retornar para o Senhor e também para trazer juízo, para julgar a terra. Esta geração está familiarizada com este que está falando com vocês, julgando a terra usando terremotos, coronavírus, vírus do Ebola, vírus do Zika, Zika vírus, crise econômica global e tudo isto para restringir o mal, para que o mal não fique impune. O juízo de Deus no Egito, isto foi Deus restringindo o mal. O juízo do reino do norte pelos assírios e o reino do norte de Israel, isto era Deus restringindo o pecado. O juízo de Judá na Babilônia, isto foi Deus, isto é Deus restringindo o mal. Todo o caminho até que Jesus desceu, agora para restringir o mal na cruz. É isto que você vê em Gênesis 28, do 10 ao 12, a escada de Jacó. Inclusive a missão atual dos mega profetas do Senhor na terra agora, terremotos, Covid, Ebola, Zika, guerras, essa guerra de Gaza, da Ucrânia, a guerra em DRC, a guerra com o Irã. Isto é para restringir o mal, para chamar o homem ao arrependimento. E quando o Senhor vem para levar a igreja, a profecia que nós estamos dando, será Deus restringindo o mal para que ele possa agora vir na tribulação e ferir a terra com o juízo para restringir o pecado, para aniquilar o pecado na tribulação. Na segunda vinda, ele está vindo para fazer batalha, Armagedon e tudo isso, para restringir o mal, para restringir o pecado, para restringir o mal. Muito sério. E então, mesmo agora, quando ele estabelece o reino milenar, é para restringir o mal. Quando o inimigo é capturado por 1000 anos detido,
Até mesmo o juízo do grande trono branco é Deus restringindo o pecado. No lago de fogo é Deus restringindo o pecado lá embaixo. Então agora tem o estado eterno. O eterno céu, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Isto é Deus restringindo o mal. Este agora é o cumprimento, a consumação. Ele agora restringiu-o totalmente e o prendeu e o confinou no lago de fogo, onde agora as pessoas estão livres do mal e do pecado. E é por isso que o Senhor está dizendo, para aqueles que o ajudarem neste tempo, participar na agenda dele para restringir o mal e impedi-lo de tomar posse da terra, eles serão recompensados na eterna glória. O Messias está vindo. Estejam sempre prontos. Obrigado.